Vou dar continuidade, obviamente, ao tema que vinha desenvolvendo em reuniões passadas, que fala sobre buscarmos, caminharmos em direção à maturidade e à espiritualidade. Isto é um assunto que não deveria sair da pauta. Todo o processo que nós chamamos de discipulado, as pregações, o ensino, visam desenvolver a cada um de nós nessa direção. E faço questão de abordar os dois temas juntos. Poderia abordar só espiritualidade, eu podia abordar só maturidade, mas estou abordando os dois temas juntos para ver que há uma diferença entre um e outro. Quando fala de espiritualidade, o contraponto, o lado negro da força, fala de carnalidade. Quando fala de maturidade, o contraponto da maturidade é infantilidade, o ser menino, o ser criança. E reunião passada eu fiz uma afirmação, faço questão de voltar a repeti-la, que não encontrei na Bíblia. Eu leio a Bíblia há mais de 60 anos, desde que eu aprendi a ler, com 7 anos de idade eu comecei a ler a Bíblia. Eu tenho 77 anos. Eu estou botando 50, 60, mas mais tempo. Eu já li a Bíblia há mais tempo. Mas não basta ler a Bíblia, tem que entender as Escrituras, compreender a mensagem que Deus quer nos passar. Não encontrei aqui nenhum texto, e desafio os irmãos a fazê-lo. Eu vou ler até de propósito alguns textos da introdução hoje, que aprova, que permite, que consente que sejamos carnais. Lamentavelmente, há um ensino na igreja, entre muitos. Já ouvi isso de alguém que eu admiro muito, que é o Watchman Nee. Ele trata o cristão carnal como algo natural. No entanto, se vocês verem o que a Bíblia diz sobre o carnal, é de estarrecer, é de se assustar. Vou ler o texto. Então não há aprovação da parte de Deus para que sejamos carnais. Aí alguém pode dizer, pelo menos há a opção de sermos crianças. Eu diria que ser criança, Deus até tolera, e é uma condição natural de um recém-convertido. Olha o termo, recém-convertido. Mas não é natural para alguém que já está na caminhada há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí a Bíblia também é categórica. Ela mostra que ser criança, tendo passado um longo período, é algo condenado por Deus. Eu falo isso como pastor, com tristeza no coração, que tem acompanhado, eu sou pastor há 50 anos, muitos irmãos, muitos, não é um nem dois, cuja experiência com o Senhor já aconteceu em 1960, 1970, 1980, e assim vai. E ainda são crianças. Continuam crianças. Como criança. E por isso eu dei uma lista também das características de uma criança para que nós não nos confundamos. Você esqueceu, entra lá no site da igreja, na página da igreja de Niterói, lá está o PowerPoint, por isso eu já coloco o PowerPoint, para que você tenha lá escrito, para estudar. Isso é para ser estudado, entendido, aprofundado. Quero ler com os irmãos, quando Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Por favor, abram. Gálatas 5. Paulo vai descrever as obras da carne. Primeiro,
Vamos ler desde o versículo 16. Vamos ler até o versículo 21. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu sempre ficava preso à palavra jamais. Ou seja, pela primeira vez, se você até aqui não entendeu, é possível não andar na carne? A resposta é possível. Desde que você ande no Espírito. Possível. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, a palavra milita vem daí, a palavra militar, né? Militar é lutar, combater. Milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, que não façais o que porventura, olha o problema da carne, porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas e são. Ao ler essa lista, você pode falar, bom, essa eu estou fora. Use-a como um checklist, para descobrir se você é carnal ou não, se está andando segundo a carne ou não. A palavra que foi traduzida como prostituição, na verdade, foi mal traduzida. A palavra no original é moikeia, que quer dizer adultério. A palavra impureza foi mal traduzida também. A palavra é porneia, que quer dizer fornicação. No primeiro caso, está falando dos pecados de alguém que tem uma aliança de casamento. É moikeia e não prostituição. No segundo caso, está falando de relacionamento sexual entre solteiros, fala de fornicação. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a respeito das quais eu vos declaro. Agora veja essa sentença. Eu vos declaro, não é um homem qualquer que está falando, é um homem, nada mais nada menos que o apóstolo Paulo, um dos colunas da igreja, movidos pelo Espírito Santo, ele faz essa ousada declaração. Como já outrora vos preveni, ou seja, enquanto ele estava lá em Corinto, ele ensinou essas coisas para os coríntios, que eram todos reputados como carnais. Como outrora vos preveni, olha o que ele preveniu, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, há alguma excepcionalidade nesse texto? Você pode ser carnal, pode continuar. Você fala, bom, eu não adultero, mas você é solteiro, comete fornicação. Não, eu não adultero, não cometo fornicação, mas você é lascivo. Aqui, os 3 primeiros pecados alistados estão ligados à natureza sexual do homem, da mulher, homem genérico. O segundo está ligado a ocultismo, pecados relacionados à religiosidade, fala de idolatria, feitiçaria. O segundo grupo fala de relacionamento, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Fala de relacionamento, todas essas descrições de obras da carne. Aí depois fala sobre bebedice e glutonaria. A Bíblia em nenhum momento proíbe que você beba vinho, nem tampouco cerveja ou qualquer outra bebida, desde que não seja gasolina, criolina, isso você não quer beber. Não precisa ter mandamento para isso. Mas nós podemos nos passar, podemos exagerar. Eu tenho alguém vinculado comigo que há 30 anos está comigo e ele se passa na bebida ainda hoje. Isso é o quê? Além de ser carne, é também não amadureceu. E isso torna um sinal evidente de que a pessoa não está tendo o
que a Bíblia chama que o fruto do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio também foi mal traduzida porque a língua original chama de temperança. Fruto do Espírito é temperança. Você pegar o dicionário, você vai ver que temperança diz respeito a duas coisas somente: controle do que você come e controle do que você bebe. Então, se você não se controla quanto ao que come e ao que você bebe, você está na carne, andando segundo a carne. E o que é o recurso dado por Deus para resolver esse problema? Nós vamos aprender aqui nesses dias, nesse estudo, quais ferramentas, quais instrumentos Deus disponibiliza para que nós superemos, seja a carne, ou seja a nossa imaturidade. O que não justifica é aceitarmos a carnalidade como alguma coisa natural, normal. Ser carnal é normal. Para Paulo não era normal. Tanto não é normal que ele disse: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, está dito aqui em alto e bom som que se você pratica, você não entra. E você tem que parar de praticar. Bom, eu sou carnal, mas e daí? Eu não sei como me livrar disso, eu não sei como sair disso. Essa é a razão desse pregador estar aqui hoje de manhã para instruir vocês. Podemos ser simplistas demais, dizer, você tem que andar no Espírito, mas não ensinamos como andar no Espírito. Podemos ser simplistas demais, dizer que você tem que crucificar a carne, mas não explicamos como é que crucifica a carne. Então, eu estou aqui para esmiuçar essas verdades e fazê-las claras ao teu entendimento. Abram Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler desde o primeiro versículo, tá? Melhor. Portanto, a palavra portanto aqui, lembra que a Bíblia não foi escrita por Paulo, nem por os demais apóstolos ou profetas, com capítulos e versículos. Isso é uma modernidade, foi introduzida no ano da descoberta do Brasil, no ano 1500. A palavra portanto, quando eu estudei português, há muito tempo atrás, significa um conectivo de ligação. O que é um conectivo de ligação? Que o que vai ser dito aqui tem a ver com tudo que foi dito antes. Está fazendo uma ligação, um link. Então, portanto, concluindo o que eu estava dizendo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, é importante entendermos que tem um se antes, se fostes. Pode ser que você não foi ressuscitado juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestado com Ele em glória. Agora vem a palavra de direcionamento, de responsabilização. Olha como começa esse versículo 5. Guarde que está no imperativo. O que quer dizer imperativo? O que quer dizer imperativo? Uma ordem que traz para a nossa reflexão a nossa responsabilidade. Quem é responsável por fazer o que vai pedir agora? Diga, eu sou responsável. Diga comigo, levanta a mão. Eu sou responsável. Essa palavra é para mim? Eu sou responsável. Fazei, pois, morrer a vossa natureza
terrena. Aí vai dar lista. Eu não sei que natureza terrena é essa. Ah, não sabe? Pois o Paulo vai deixar bem claro através do Espírito Santo. Aí ele faz uma lista muito parecida com a lista de Gálatas. A palavra prostituição já aparece aqui. Moiqueia também. Impureza também. É a mesma de fornicação. Paixão lasciva. Lá ele só fala de lascívia. Aqui ele chama de paixão lasciva. Desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Antes de vir para cá, estudando sobre o tema, eu encontrei no History, né? Uma família cristã colocou um videozinho. Esses vídeos são extremamente perigosos, porque expõem a família. Tinha duas pessoas da mesma família lutando, brincadeira, né? Em boxe estavam fazendo luvas. Mas tinha alguém atrás, não sei quem, a voz só aparecia, ou que estava filmando, falando palavrões, alto e bom som. Que é isso? Quando a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Me diga se Deus aprova isso. A resposta é não. Tivemos aqui nessa semana passando sobre, meditando, consagrando, falando sobre santidade. Podemos equivocadamente ou instigado pelo diabo dizer que é impossível ser santo como Deus é santo. Então tira a palavra santo e troque pela palavra perfeito. Piorou. Perfeito. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. No final do tema, eu vou dar uma lista de textos que fala da perfeição que devemos ter. A palavra perfeito troca, vai ficar mais fácil para você entender. A palavra perfeito se troca por maduro. Maduro. Perfeito. Perfeito significa ter a medida da estatura de Cristo. Não está comparando com Cristo que está lá na glória, que é Deus. Em nenhum momento a Bíblia está apontando para você ser... Obrigado, querido. Para você ser igual a Deus e ter os atributos de Deus. Não é isso. Quando a Bíblia fala de perfeição, ela aponta para Jesus. O Jesus homem, o que andou aqui na terra 33 anos. Esse Jesus é perfeito. Note bem, a estatura do varão perfeito. Fala varão. E esse Jesus viveu de tal maneira, tão perfeita, tão agradável ao Pai, que se tornou modelo para nós. E nós devemos ser como Ele. O tema que eu vou começar a abordar agora, vocês vão entender. Primeiro fala, eu queria que corresse vou ler, antes eu vou ler esse... Pode voltar. Pode voltar um pouco. Tessalonicenses 5:23 diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros, íntegro quer dizer inteiros, e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha bem como Deus aborda o homem total. Muitas vezes nós entendemos uma coisa tudo fragmentado. Deus fala de santidade do corpo, santidade da alma
e santidade do espírito. Às vezes a Bíblia aborda a alma, outra circunstância está abordando o espírito e outra hora está abordando o corpo. Quando fala de comida e bebida, está falando do corpo. Quando fala de lascívia, paixões carnais, desejo maligno, está falando do corpo, do envolvimento do corpo. Mas tem coisas da alma e tem coisas relacionadas ao espírito. Vocês talvez nunca pararam para meditar qual é o pecado que o espírito comete. Tem pecados relacionados com a alma, mas tem, que é a grande maioria, e tem pecado relacionado com o espírito. Poucos sabem disso, que eu vou dizer agora. Eu não sabia, descobri estudando. Quando fala que ele fala do espírito, eu fiquei me perguntando qual é o pecado do espírito. Por incrível que pareça, os pecados do espírito são gravíssimos. Sabe qual que é? Orgulho, soberba. Esse é o pecado do espírito. Quando a Bíblia fala humilhai-vos, fala meu espírito ser humilde. Sujeitai-vos a Deus, fala do espírito. Então, orgulho e rebelião contra Deus. Isso são pecados do espírito. Agora tem pecados da alma, e a alma passa a ser um grande entrave quando diz que nós precisamos atacar nossas emoções, nosso intelecto e nossa vontade. Está falando a vontade, o intelecto, a parte racional dos nossos pensamentos e a parte dos nossos sentimentos tem sede na alma. Isso não está no espírito, está na alma. E é onde nós temos mais problemas. Onde nós temos as maiores lutas. Antes de entrar aqui, parei para conversar com o irmão. E ele falou, eu estou muito desanimado. A palavra desanimado significa o quê? Ela é construída com ânimo e com um prefixo de negação. Des é negação. Então, desânimo, sem ânimo. O ânimo procede da onde? Sabe de onde vem o ânimo? Da alma. Então, na própria afirmação do irmão, percebe já a falha do problema. Mas tem que ter percepção espiritual, senão você não pega. Cadê os psicólogos que estão aqui? Quando ele diz, eu estou desanimado, quem disse que é para você andar segundo os seus sentimentos? Quem disse que é para você permitir que o desânimo te impeça de andar no Espírito? De fazer o que Deus quer que você faça? E às vezes o que nos desanima e nos abate são coisas muito pequenas, que se fôssemos maduros, nós íamos parar com esse mimimi de vítima. Nós nos vitimizamos. Sabe por que eu desanimo? Porque eu sou atacado de um lado para o outro e de repente me apercebo que eu estou sendo ferido. E eu não acho justo, especialmente quando eu percebo que não estão me considerando. E aí eu fico desanimado. Mas só eu usar a palavra desanimado, eu estou desanimado, eu estou dizendo que isso é muito importante para mim. Tem irmãos saindo da congregação porque estão desanimados. Justifica ou não? Não justifica. E está desanimado por quê? Quando você vai puxando o fio da meada, você vai ver que o desânimo dele é coisas muito infantis, muito irreverentes, irrelevantes, não irreverentes. Sem peso. Por isso que é apontado o varão perfeito. Jesus, algumas horas antes de ser crucificado, sabia que o Pai ia lançar sobre ele o pecado de nós todos, ia moê-lo, fazendo enfermar. Ele chega para os discípulos e fala o seguinte: a minha paz vos dou. Não vou dar dou como dá o mundo. Ele dava paz. Ele estava em paz e estava repartindo a paz.
E o que eles fizeram com essa paz que Jesus está tentando dar para eles? Ele falou, agora chegou a hora de grande luta que o Filho do Homem vai ter que enfrentar. É a hora que eu vou ter que tomar o cálice que meu Pai me deu. Ore comigo, uma hora. Essa é a igreja dos apóstolos. Ore comigo. O que eles fizeram? Dormiram. Jesus vai lá sozinho, geme diante do Pai, chora, sua gotas de sangue, mas ele estava em paz. Por que ele estava em paz? Porque ele deseja o mais profundo do coração dele, sempre foi fazer a vontade do seu Pai. E ele pergunta ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Parece que Jesus está querendo fugir da cruz. Não, ele não está fugindo da cruz. Ele sabia o que ia acontecer. Foi por esse motivo que ele veio, ele nasceu. Por que ele pediu, então, se possível? Desejo de continuar vivendo. De continuar existindo. E o Pai disse, é possível, sim, passar o cálice. Mas você tem que bebê-lo. Bebe. E ele passa. E daqui 3 dias eu ressuscito. Eu prometo para você, eu te ressuscito dentre os mortos. E ele fez o quê? Entendi, meu Pai, vou beber. Volta lá, os discípulos dormindo. Ele disse, não é possível. Vocês não estão entendendo a gravidade do que eu estou passando? Não puderam orar comigo nem 1 hora. Por favor, e desperta eles. Pedro abaixa assim. O João também, o Tiago também. Eram os melhores dos 12. Ele estava com a elite ali, a nata. E os infelizes dormindo. Nem um pingo de empatia, nem um pingo de sensibilidade. Vai orar de novo. Quando volta, o quê? Dormindo de novo. Tem jeito não. Se Jesus dependesse desse pessoal, ele estava frito. Eu pergunto, a igreja hoje não está adormecida? Não está distraída? Não estou falando só do nosso grupinho aqui, não. A igreja, de um modo geral, quer foco dela, a atenção dela está voltada para coisas deste mundo e não para as coisas lá do alto. Por quê? Porque somos carnais e não espirituais, só por isso. Então nós temos que ser espirituais. Não há espaço aqui na Bíblia para não ser. Eu quero ler mais um texto que está em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Versículo 5. Vou ler desde o 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Que o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode. Se não pode, então a pergunta, é possível louvar na carne? Resposta. Para de saber disso. É possível orar segundo a carne? Sim. Por isso a Bíblia não diria orai no Espírito. É possível pregar o Evangelho na carne? Sim. É possível fazer o bem de alguma forma generosa para alguma pessoa ou irmão na carne? Sim. Só que isso que a Bíblia chama de obras mortas. Madeira, palha e feno não tem valor nenhum aos olhos de Deus. Deus quer que nosso fruto, as nossas obras sejam no Espírito.
E aí é ouro, prata e pedras preciosas. Então, boas obras não é o que eu decido fazer por acaso, é aquelas que são produzidas em Deus. Eu posso estar aqui pregando na carne. Primeiro, não tem galardão nenhum. Segundo, não vai edificar a vida de vocês. A pregação que toca o coração de vocês, toca o espírito de vocês, ela tem que ser feita no espírito. E isso que nós comumente chamamos oração, pregação ungida. Mas não é só a pregação que tem que ser ungida, a oração tem que ser ungida. Pregar o evangelho tem que ser ungido. Orar pelos enfermos tem que ser ungido. Não é só ungir o doente, mas a oração que procede de um coração cheio do Espírito Santo. Os que estão na carne são a sentença. Não podem agradar a Deus. Então, se sua vida você quer canalizar para agradar a Deus, obviamente, só tem um caminho. Você tem que aprender a viver e andar no Espírito. Vamos pular a próxima live. O texto que diz, para ter o mesmo sentimento. Sentimento tem a ver com as emoções que ele. O texto é interessante, está lá em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, uma coisa é o meu sentimento. Quando o irmão me abordou e disse, eu estou abalado, eu estou abatido, a minha alma está abatida. Nós achamos isso natural. Pode até ser natural. Mas a palavra diz que não é para eu ter um espírito abatido, uma alma abatida, e sim ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo sentimento. Por que eu tenho problema de abatimento da alma? Pelas circunstâncias adversas, pois você está muito enganado. Se você tem o mesmo sentimento que há em Cristo, você aprendeu a fazer o que ele fazia. O texto prossegue dizendo assim, que ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Aqui está o problema. Quando nós não aprendemos a ter o sentimento de Cristo, nós não esvaziamos de nós mesmos. Então, meu ego é ferido com facilidade. Quando alguém fala uma palavra atravessada, o marido fala para a esposa fala... O que eu, como pastor, tenho apartado de briga entre os irmãos, vocês não imaginam. E tudo por quê? Ele me falou isso, ele me ofendeu isso, ele falou aquilo. Né? Irmãos, isso não pode acontecer entre nós. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. E que sentimento Paulo está apontando que nós devemos ter? Que ele se esvaziou. Ele sendo Deus. Quando ele diz sendo Deus, se esvaziou, sabe o que ele quer dizer? Tem coisa profunda aí. O bom seria que ele continuasse sendo Deus, não é? Ele sendo Deus, ele não era um pecador como nós. Ele não era um caído como nós. Ele podia conservar seus atributos, sua vontade. Não. Mesmo sendo Deus, ele se esvazia. E foi humilde. Foi servo. Então, se ele se esvaziou, o que é para nós fazermos? O que eu tenho que fazer para ter o mesmo sentimento dele? Me esvaziar. É o termo que é usado por Jesus quando convida para ser discípulo dele. Negar a si mesmo. Quando eu me esvazio de mim mesmo, meu ego não é ferido. Entenderam? Então está cheio de irmãos aí com o ego ferido. Cheio de mimimi. O irmão falou isso. Pegou no meu coração. Irmãos, você não esvaziou ainda. Que se você esvaziar da justiça própria, se você se esvaziar das suas pretensões, você é um santo intocável. Você não erra, você não falha. E quando te repreendem, seja o marido, seja a esposa, seja o pastor, seja um irmão, você fica todo cheio de milindres. Para com milindres, isso é coisa de criança. Isso é mimimi de criança, é choro de criança. Não façam isso.
cresçam, amadureçam. Esvaziem-se. Esvazie de si mesmo. E é uma decisão minha, pessoal. Tende, imperativo de novo, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se o teu problema é emocional, pode estar sendo resolvido. Não vai precisar de psicólogo, não vai precisar de tomar remédio para depressão, não vai tomar remédio para ansiedade, porque você se esvaziou. Muita gente pensa que tem que matar o ego. Aqui vem uma grande, notória verdade das Escrituras. Em nenhum momento a Bíblia manda você matar o eu. Se você matar o eu, deixou de ser cristianismo e vira budismo. Budismo ensina você perder o seu eu no nirvana, como fosse um oceano, mar, e virar um eu coletivo. Pois o eu tem que ser resgatado. É com esse eu renovado, com esse eu renascido em Cristo, que você vai passar a eternidade com Deus. O eu é aquilo que eu sou, a minha identidade. Paulo nunca deixou de ser Paulo, ele deixou de ser Saulo. Saulo morreu, nasce um Paulo. Então, o Moacir tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu. Paulo disse, combati o bom combate. Quem que combateu o bom combate? O novo Paulo. Quem que lutou e completou a carreira? O Paulo. Mas não foi ele que disse que eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Ele morreu para o mundo. Então, para o mundo eu estou morto. Para a carne eu estou morto. Para o diabo eu estou morto. Mas estou vivo para Deus. Está vendo? Antes ofereci os vossos membros. Fala das minhas mãos, meus olhos, meus sentidos. Antes ofereci os vossos membros como escravos do pecado. Agora, pois, Romanos capítulo 6, ofereceis os vossos membros como escravo. Quem oferece? Eu. Ofereceis. O eu está presente nas decisões. Ofereço como escravos da justiça. Outro problema que nós temos, que devemos ser semelhantes a Jesus, é para ter a mesma mente que Ele. A mente dele é uma mente que pensa como o pai dele pensa. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Se há uma distância tão grande entre a terra e céu, para os pensamentos de Deus, para o meu, eu tenho que me ajustar. Eu não vou continuar vivendo segundo meus pensamentos, mas tenho que nivelar com os pensamentos de Deus. Como? Irmãos, aqui os pensamentos dele. Gostei do texto que você mandou hoje. Eu li todo, de Crônicas. Me edificou. Só tem um jeito de você entender Deus. É beber dele. É conhecê-lo. Beber da fonte. Ele revela, ele faz questão de revelar-se a si mesmo, o seu coração, sua mente. A mente dele é diferente. Porque enquanto eu não alcançar a mente dele, eu vou pensar com a mente que eu herdei de Adão. Não tem como, mente carnal. Então, tende em vós o mesmo sentimento, mas é para ter também a mesma mente que há em Cristo Jesus. E para isso, Paulo ensina em Romanos 12, 1 e 2, que a nossa mente tem que ser renovada, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar a mente. Quando a nossa mente não é renovada, esse é um dos graves problemas da igreja, de um modo geral. A maioria dos irmãos, por não ter a mente renovada, tem o seu oposto. O que é o problema de uma mente não renovada? Simples. É uma mente passiva. Palavras de Watmani, palavras de uma mulher que influenciou muito ele no passado, de onde ele tirou esse ensino. Mente passiva é pista de pouso dos demônios. Mente passiva é pista de pouso dos demônios. Não que o demônio vai entrar dentro de você, mas vai botar pensamentos malignos na sua mente. Vai instigar você a pecar. Você deu margem. Aí que está a legalidade dada a Satanás. É nossa mente passiva.
Para ter uma mente blindada, eu preciso renová-la. Renovar como? Nós vamos aprender. Eu preciso, tem meios. Deus ensina como renovar a minha mente. E uma das maneiras principais para renovar a minha mente, eu tenho que me encher da palavra de Deus. Não assim, acidentalmente, hoje eu vou meditar na palavra. Faz um mês que eu não pego na Bíblia, mas hoje eu vou ler. Aí abre a Bíblia assim, vamos ver o que Deus tem para falar comigo. Fecha bem os olhos e pá! E abre em qualquer lugar e põe um dedo lá e lê. Não é assim, irmãos. A palavra de Deus é estimulada a habitar aqui dentro. Habite dentro de vós. Habite ricamente, abundantemente a palavra dentro de mim. É claro que essa palavra passa pelos meus olhos, passa pelos meus ouvidos e passa pelos meus sentidos e fica na minha mente. Isso eu vou renovar a mente. Eu tenho que aprender a pensar como Deus pensa, a sentir como Deus sente. Caso contrário, eu continuo igual um homem natural. E continuo carnal. Jesus disse, o bom escriba tira do seu depósito. Onde está o depósito? Aqui dentro. Tira do seu depósito as coisas velhas e novas. Ele está falando do escriba. Qual a função do escriba? Para pensar, se você não sabe o que é um escriba, você não sabe nada ainda. Escriba, a Bíblia não tinha imprensa na época, no dia dos escribas. Toda a escritura de Gênesis até Malaquias, já existia todos esses profetas, era escrita à mão, palavra por palavra. Função dos escribas, eles tinham que ter uma boa letra, não podia cometer erro nenhum, se errava tinha que começar tudo de novo, não podia haver borrões, e escrevia. Se você pega os manuscritos antigos, escrita com a perfeição, não tem um erro sequer, não tem um borrão sequer. Quando chegava na palavra que significava o nome de Deus, Javé ou Adonai, eles trocavam a pena, pegavam uma pena nova, com tinta de cor diferente e escreviam o nome do Senhor. Terminava de escrever o nome do Senhor, pegava a caneta antiga e começava a escrever. Essa é a função do escriba. Então os escribas, de tanto escreverem, e tinham que tirar vários manuscritos, várias vezes do mesmo texto. Tanto escreviam que memorizavam a palavra, retinham a palavra, mesmo que não fizesse. A palavra era retida. Então, quando fala, habite ricamente em vós, eu desafio vocês. Você não consegue reter a palavra? Pega um caderno em branco e comece a escrever a palavra, como um escriba fazia. Escreva. Vê como é fácil memorizar quando você escreve. Escreve. Leia, não uma vez só. Leia 50 vezes o mesmo texto. A Beth pediu para uma discípula dela, na Tijuca, ler 50 vezes Tiago. A menina veio, algum tempo depois, um mês depois, pedi para se podia parar. Ela falou, por que parar? Você já leu 50 vezes? Ela falou assim, já li 70 vezes. Hoje ela é juíza. 70 vezes. E eu não consigo parar de pensar em Tiago. Eu vou dormir, a minha mente fica trazendo a palavra. Olha lá. Medita na palavra de dia e de noite. Leia a Bíblia dessa maneira, memorize longos textos da Bíblia e vai ver o que acontece de noite se você vai ter pesadelo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ler, vai ouvir a palavra. O cérebro continua, o inconsciente continua trabalhando. E você deixa da mente consciente e penetra nas profundezas da mente com a palavra de Deus. Então, renovar a mente é isso. Ela tem que estar nos recantos mais sombrios da sua mente. Os recantos mais sombrios dos teus pensamentos. E a palavra vai fazer a função dela, limpeza, vai limpar. Ela é comparada à água, a martelo que esmiuça, a espada que divide juntas e ligamentos, e ao ponto de discernir os propósitos do coração do homem. Palavra. Só tem ela. Essa palavra que você está ouvindo aqui é muito pouco. Ainda que tenha ensino, que você pode reter alguma coisa, mas você esquece.
Nosso problema é isso, a nossa mente é preguiçosa. Para não esquecer, você tem que forçá-la a absorver, beber dessa fonte. E sua mente é renovada. Eu não vejo alguém fazendo isso e ficar deprimido. Eu não vejo alguém fazendo isso e ficar com mimimi. Eu não vejo alguém fazendo isso e sucumbir diante da adversidade. Um breve testemunho. Aconteceu comigo essa semana. Quando foi anunciado que a pena do ex-presidente, que eu não quero nem citar o nome dele, para não promovê-lo, foi perdoado. Parece que o perdão é uma coisa boa, né? Rasgaram 3 julgamentos, possibilitando ele ser reeleito. Meu Deus. Me abateu o quê? Olha a palavra. Desânimo. Cheguei a proferir para minha esposa: tenho vontade de arrumar minha mala e sumir do Brasil. Porque não são os homens maus que estão por aí, mas as instituições estão falidas, quebradas, decepcionantes. Só que Deus, na mesma hora, me corrigiu. Graças a Deus. Pela palavra, que está aqui dentro. Não é a Bíblia, estava aqui dentro. Moacir, sabe por que você está entrando num desânimo? Você parou de olhar para mim, que sou a solução. Aí veio à mente um texto. Qual é? Olhai firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele começa e ele termina, da fé. Autor e consumador. Olhai firmemente para mim. Aí eu falei: Senhor, me perdoe. Lembrei de Davi, veio outro texto. Ergo os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de onde? Do Senhor, que fez o céu. Vem do Senhor. Então, quando eu olho para o Senhor e vejo Ele sentado no trono e com poder de mudar, aí Deus me chamou a atenção. Olha o que Ele falou para mim. Mas quando que você vai continuar achando que o Lula é o problema? Ele não é problema. Para mim, não. Para você pode ser, mas para mim não é. Eu falo assim: mas eu sou... Também não é problema. Sabe por que não é problema para Deus? Parece que eu vou dizer uma novidade. O Senhor que servimos diz: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. A mim pertence a vingança? Eu retribuirei. Ele não dá o direito de eu me vingar, pegar uma arma e ir lá e dar um tiro em alguém. Não. Somos ordenados a ficar mansos, humildes, como ovelhas no meio de lobos. Mas não quer dizer, para ser ovelha, que ele tem que ser passivo, medroso, acovardado, acuado num canto. Não! Ele nos deu uma arma imbatível, invencível. Ele disse: meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ele não disse o Moacir se humilhar. Um homem só não diz uma andorinha só não faz verão. Ele manda o corpo se unir, o corpo orar. Jesus ensinando sobre oração. Vou escrever isso semana que vem. Vou ministrar isso na célula, na quinta-feira, sobre a oração que funciona, a oração eficaz. Ele diz: se 2 ou 3, olha só, você fala 50, 100, 1000, é muita gente, né? 2 ou 3 se puserem de acordo a respeito de alguma coisa. Quando Deus falou isso para mim, eu abri os olhos. Você está achando que é o exército que vai resolver o problema do Brasil? Não é. O povo vai, dia 14, é hoje, né? A porta dos quartéis. Para pedir para o exército interferir. Ainda é confiar nos homens, nas instituições. Aí nós ficamos indignados: o exército não faz nada. O presidente não faz nada, está todo passivo, o legislativo não faz nada. E quem disse que é para você ficar olhando para os homens? Olhai para mim, para ser descurado. Olhai para mim, olha para mim. Peçam a mim. Eu estabeleço reis e derrubo reis.
que ele fez com Nabucodonosor, o grande, poderoso rei da época? Era o maior rei da terra, Nabucodonosor. O que ele fez? Ficou incomodando. Queria glória para ele. Não deu glória a Deus. Deus falou assim, espera aí. Agora você vai lá para o pasto, vai pastar. Fez crescer pelo como de um animal. Cresceu as unhas dele. Todo peludo. E ficou louco, demente. Virou um animal. Foi para o campo. 7 anos. Até aprender a reconhecer que Deus é Deus. Por essa razão que Daniel escreveu o que escreveu. Que Deus levanta reis, derruba ele. Está falando de um fato histórico, real. Ele viu com os olhos dele isso acontecendo. Amados, os homens, se vocês pensam que os homens se levantam porque nós votamos nele, ou votamos errado, ou a eleição é fraudada, não é assim não. Mas Deus deixa a coisa rolar, se a igreja não faz nada. Deus diz, meus braços não estão encolhidos, nem meus ouvidos fechados para que não possa ouvir vocês. Mas se eu não estou ouvindo vocês, é por causa das vossas iniquidades, por causa dos vossos pecados. Então a primeira coisa que Deus pede é que a igreja se arrependa. Mude o seu caminho, mude o seu coração e clame ao Senhor. E quando clamamos ao Senhor, sabe o que Ele faz? Ele sai em nossa defesa. Um anjo só que Ele mandou para Israel, numa noite. O exército inimigo cercando Israel, querendo destruir Israel. Ele mandou um anjo, um único anjo. Sabe quantos esses anjos matou naquela noite? 385 mil inimigos de Israel. Um anjo. E quando se ele atendesse a pedido de Jesus, vocês não sabem que se eu pedir a meu Pai agora, ele me mandaria uma legião de anjos. Uma legião romana é constituída por 6.000 soldados. Se um anjo faz um estrago de dizimar 385 inimigos de Israel, quantos matariam 6 legiões? 12 legiões. Dá 72 mil anjos. Brincadeira. Muito anjo. Quantos anjos Deus tem no céu? Miríades e miríades. A Bíblia não fala o número certo, só fala que tem miríades de miríades. Nós tememos os demônios. A Bíblia fala dos demônios, dos anjos caídos. Fala que eles representam 1/3 dos anjos que tinha no céu. Se é 1/3, estão lá no céu quanto? 2/3. Ou seja, Deus tem 2 anjos para enfrentar um anjo mau. 2. O diabo vai vencer? O diabo pode vencer? Claro que não. Sabe qual é o nosso problema? Nossos olhos ainda estão adormecidos, não enxergamos. Quando Deus diz para o filho dele, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Quem luta não é o filho. Quem luta é o pai. Na figura de Davi, o filho é a figura de Salomão, que reinou, ele é o príncipe da paz. Não faz nada. Jesus era pacífico aqui e é pacífico lá no céu. Quem tem a obrigação de subjugar os inimigos é o pai. Por quê? Porque ele prometeu para o filho dele, nada mais, nada menos, você tem que ler isso no Salmo 2, que ele daria, pede-me, eu te darei as nações por herança. Por acaso, o Brasil faz parte dessa promessa ou não? Pensa nisso. Está vendo onde nós falhamos? Não temos fé, não temos revelação. O Brasil faz parte. Significa, e o Brasil está uma bagunça. Está cheio de inimigos de Deus, ou não são inimigos de Deus. E Deus disse que ia fazer o que com os inimigos? Jogar aos pés de Jesus. Sabe o que falta para nós? Entendermos isso e pedir, Senhor, o Brasil é teu. Então, está cheio de inimigos teus. Joga eles por terra, Senhor. Todos eles. Nós reivindicamos isso.
Nós nos pusemos de acordo e não aceitamos essa maldade toda. Tem gente passando fome, irmãos. A lista fria dita assim, 14 milhões de desempregados. Isso não espelha a verdade. Devia dizer 14 milhões de famintos, que não tem dinheiro, tem que roubar. Daqui a pouco vão estar invadindo o supermercado para comer. Coisa está muito feia e tende a ficar pior. A menos que, o quê? Que a igreja se interponha, que a igreja se levante. A igreja está bem quietinha, está cheia de... Vocês estão aí. Máscara, fechada, amordaçada. Quer um exemplo? Vocês ouviram algum ruído da igreja lá nos Estados Unidos, quando derrubaram o Trump e colocaram aquele novo presidente comunista? Democrata? Não. Eu ouvi pelo contrário, eu vi falsas profecias dizendo que o Trump não ia cair. E caiu. E agora, como é que fica? Por que as trevas prevalecem? Porque nós estamos esperando a volta de Cristo. Jesus, quando vier, vai dar jeito em tudo. E, de fato, ele vai dar jeito em tudo. Mas a Bíblia nos chama a atenção para que a igreja se levante agora e rogue. Porque diz assim, orai pelas vossas autoridades, Paulo escrevendo a Timóteo, para que vocês vivam em paz, de modo digno, em paz. Nós estamos vivendo dias de paz? Não, mas eu tenho que interceder. Orar segundo a vontade de Deus. E eu sei que a vontade de Deus é essa. Oração do Pai Nosso. Seja feita aqui na terra. O quê? A tua vontade. Assim como é feita aí no céu. A vontade de Deus feita no céu é perfeita. E aqui na terra é perfeita. Aqui no Brasil estão fazendo tudo a vontade de Deus? As autoridades, legislativo, executivo, judiciário, estão fazendo a vontade de Deus? A resposta é questionável. Os governadores estão fazendo? O presidente baixou o imposto para não ter greve dos caminhoneiros. Tirou os impostos federais. Sabe que os 21 governadores, tem 27 estados da federação, 21 governadores aumentaram o ICMS. Irmãos, aí fala assim, fim do mundo. Onde vem o desânimo? Ninguém vai fazer nada? Tem alguém que está doido para fazer? Ele. Basta pedirmos. Basta nos unirmos. Pôr-se de acordo e pedir. Então é uma oração objetiva, uma oração com fé, oração na certeza de que Ele quer fazer a vontade dEle aqui na terra, não no milênio, claro, mas no milênio sabe como vai ser? Vai ser Ele, não nós. No milênio Ele vai reger as nações com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Vai ser um regime de força? Vai ser um regime que o mundo hoje diz que odeia? Totalitário. Não é ditatorial, mas é teocracia. Só Deus manda e acabou. Ai daquele que se levantar contra ele. Não se fará mal em todo o meu santo monte. Assim diz o Senhor. Manhã após manhã, meu espírito passeará sobre a terra e removerá todos aqueles que praticam o mal. Pena de morte sendo instituída diariamente. Duvidam disso? Está escrito. Quando ele disse, não fará mal em meu santo monte, ele vai ter que fiscalizar isso. Milênio. Mas enquanto o milênio não chega, quem é responsável para semear a verdade, semear a justiça aqui na terra? Eu e vocês, meus irmãos. E nós estamos muito passivos, muito quietinhos, não fazemos nada aceitando. Ficamos com uma postura escapista. Oh, Jesus, vem logo, não aguento mais. Quando eu falei em sair daqui, é isso que me passou pela cabeça. E será que resolve eu sair daqui e mudar para a Argentina? Claro que não, lá está pior que aqui. Mudar para a Venezuela,
Tinha um irmão aqui, não vou citar o nome dele para ele não passar vergonha. Ele falou que queria morar na Venezuela. Claro, no tempo que a Venezuela era o país mais rico da América Latina. Olha que desgraça está lá. Sabe quanto ganha um médico em Cuba, um neurocirurgião, $120 por mês. Sabe quanto ganha um operário? $30 por mês. Se vive com isso, é a ajuda que estão dando aí. Que não dá para fazer nada aqui no Brasil. R$235. O que você compra? Amados, aí falam, mas nós estamos caminhando para ser uma Venezuela. Está caminhando, e o que você está fazendo, infeliz, para não sermos uma Venezuela? Nada, não tem jeito. Como não tem jeito? E o teu Deus? É maior? Ou o teu problema é maior que o teu Deus? Precisamos ser desafiados. Mas por isso não podemos ser criança e perdermos de vista aquilo que o Senhor quer fazer. Só mais um ponto. Ter a mesma mente que Ele. Agora veja bem, ainda faltou um item. Qual é o item? E para ter a mesma vontade que Ele tem. Diz que Jesus vivia para fazer a vontade do seu Pai. Eu alistei, não vou poder entrar agora, senão vamos delongar, temos ceia. Deus talvez seja um dos principais problemas nossos. Não só o problema emocional, não só o problema da nossa mente, mas o problema da nossa vontade. Essa é a minha experiência e certamente é de vocês. Quantas coisas que eu quis fazer na minha vida, eu comecei bem e não terminei. Quantos aqui já propôs? Vou ler a Bíblia esse ano. É só começo do ano, janeiro, a gente percebe. Virou o ano, a gente faz as promessas para o ano novo. E quantas você cumpre? Vou tocar violão, vou fazer inglês, vou concluir a faculdade, vou arrumar um emprego melhor. Faz um monte de votos, e você não chega. Onde está o problema? Na execução, na sua vontade. E Ele quer que eu tenha vontade igual a dele. A vontade dele, não perdi o foco nunca. Era fazer a vontade do seu Pai. Eu vou listar os defeitos da vontade, não vou entrar agora. Vários defeitos. E dar nome aos bois. E você vai se encaixar num deles. Pode estar certo. Então, por hoje é só. Mas devemos estar enxertados em Cristo para termos o mesmo sentimento que Ele, a mesma mente que Ele tem e a mesma vontade dEle. Amém? E aí nós podemos chegar a sermos perfeitos em Cristo. Aleluia. Que o Senhor possa nos conduzir nessa direção e fazer-nos crescer nele. Fora a passividade, fora o ficar acomodado, fora o ficar adormecido, fora o ficar descuidado. Os que descuidam vão sofrer as consequências. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a avançar. Amém. Senhor, te louvamos por tua palavra, te louvamos pela correção que tu nos traz através dela. Queremos crescer em ti, Senhor. Não que nós tenhamos já chegado à perfeição, mas queremos, como Paulo disse, prosseguir para o alvo. Prosseguir para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não queremos ser imaturos, crianças que ficam chorando e reclamando e se fazendo de vítima, mas que entendamos, Senhor, tua vontade, que entendamos teu propósito, que entendamos como devemos nos posicionar, como devemos agir e mudar a sorte dessa nação, Senhor. Precisamos levantar como igreja e mudar a sorte dessa nação. Não ficarmos calados, mudos, passivos. Ó Senhor, mas reagirmos de tal maneira que faz os teus exércitos lutar por nós. Faz os teus anjos virem em nosso socorro e dar-nos a vitória. Sabemos que tu tens a solução em tuas mãos. Tu és aquele que vinga a favor dos teus servos, a favor daquele que tu amas. Tu tens guardado a Israel hoje. Os exércitos inimigos já se levantaram contra ele, tentando destruí-lo, e tu os mantém lá firmes, e tu os tens guardado. O guarda de Israel,
não dormita e não descansa, tu não dormes. Nós podemos dormir, mas tu não dormes. Então, teus ouvidos estão atentos, teus braços não estão encolhidos para nos abençoar. Desde que nós nos arrependamos, desde que nós nos confessamos, desde que nós nos humilhemos, Senhor, diante de Ti. E nós queremos, como congregação, nos humilhar diante de Ti e pedir perdão pela nossa passividade, pelo nosso comodismo, pelo nosso escapismo. Livra-nos disso e levanta-nos como guerreiros, como atalaias, como homens e mulheres de Deus que se levantam para pedir a Tua intervenção. Existe o Supremo Tribunal Federal, mas Tu és o do Supremo Tribunal Celestial, o juiz de toda a terra, o rei sobre toda a terra. Então Tu está vendo a nossa miséria, a nossa desgraça dessa nação. Então pedimos a Tua intervenção direta. Clamamos, Senhor, por uma intervenção, mas vinda de Ti. Conserta esse país, tira os homens maus que estão investidos de poder e autoridade. Tira, remove. Tu tens o poder para fazê-lo. Em nome de Jesus, te pedimos isso. Amém.